Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Amados irmãos, nós vamos compartilhar com você a palavra do Senhor, que eu quero deixar para o seu coração. Alguém imagina qual é o texto? Qual é o texto? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 e 22. Quero dizer para você da minha alegria, a minha necessidade. Lamentações de Jeremias, irmãos, existe na Bíblia por causa de mim. Eu preciso desse texto. Há 23 anos, esse é o 23º culto de virada, porque eu assumi essa igreja num culto de virada. É o dia 31 de dezembro que completa mais um ano. Então hoje completa 23, presbítero Valdo, é exatamente hoje que completa 23 anos, porque foi no dia 31 de dezembro que eu assumi a igreja, pregando pela primeira vez Lamentações, capítulo 3, verso 21, e todos os dias 31 eu tenho pregado sobre esse texto. Mas não porque é para dar sorte, não é mandinga de crente, não, é porque eu preciso ser lembrado desse texto. Você não sabe o poder que esse texto tem sobre a minha vida ao longo desses 23 anos. E eu quero que ele seja abençoador para você, meu irmão, como eu brinquei hoje com o Iveson, assim que eu cheguei, aí Nicole perguntou, qual é o sermão? Aí eu disse, diga para ela, Iveson, desde adolescente, cresceu escutando isso. Então, para os novatos, vão aprender agora, Lamentações, capítulo 3, verso 21. Vamos ler juntos? Quero. De novo, quero. Quem escreve esse texto, quem dá essa declaração, num dos momentos mais difíceis, depressivos da sua vida, é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias é alguém que Deus levanta e diz, Jeremias, se o meu povo continuar vivendo dessa forma, se o meu povo não tiver uma mudança radical de vida, se eles não se afastarem dessa prostituição, se eles não se afastarem dessa idolatria, se eles não pararem com essa prática injusta, se eles não mudarem de vida, eu vou trazer uma nação estrangeira que vai destruir esse povo vai ser levado para o cativo. Pregue para que esse povo se arrependa. Me colocando no lugar de Jeremias, eu estou enxergando que o estado é grave, que o povo de Israel estava na UTI, Deus estava dando uma última oportunidade desse povo ser restaurado. Mas como profeta que vai pregar para que o povo se arrependa, me colocando no lugar de Jeremias, provavelmente Jeremias tinha esperança de que o povo ouvisse. Ora, Deus mandou, e Deus quer que o povo se arrependa, então eu vou pregar, vou mandar o que Deus está fazendo, vou dar o meu melhor, meu povo vai se arrepender, Deus vai ser misericordioso, e essa desgraça que ele está dizendo, que vai trazer como disciplina e correção, não vai acontecer. Eu presumo que esse era o sentimento de Jeremias, porque esse seria o meu sentimento também. Eu vou pregar para melhoria. Jeremias não tem a capacidade de saber o que vai acontecer. A gente já sabe o que aconteceu, o texto está escrito. A gente já sabe que o povo não se arrependeu. A gente já sabe que Jeremias pagou um alto preço. A gente já sabe que o povo se rebelou contra Jeremias e prendeu Jeremias e maltratou Jeremias, porque a palavra de Jeremias, que era a palavra que Deus mandava ele pregar, era diferente dos falsos profetas que diziam que nada, essa nação que vai vir vai ser derrotada, é Israel, o povo de Deus, Israel sempre supera, Israel vai continuar vencendo. E as profecias dos falsos profetas eram agradáveis aos olhos, aos ouvidos. E Jeremias era só pau. Era só pé no pescoço. Deus está dizendo que é tudo mentira. Deus não mandou eles falar. Eu estou dizendo a você o que Deus está dizendo. Ora, uma multidão dizendo que tudo vai dar bem, só Jeremias dizendo que vai dar errado. O pau caiu na costela de Jeremias. O povo caiu, aborreceu e não queria ouvir Jeremias. E o que acontece é que o tempo passa, o povo não se corrige e a disciplina do Senhor chega. Deus não disciplina porque é um Deus maldoso, perverso, que quer a nossa maldade, que gosta de ver o nosso sofrimento, porque é um Deus que é vingativo e tal. Você que é pai e mãe, quando disciplina seu filho, é porque você é vingativo, é perverso, gosta de ver seu filho, gosta de bater para ver ele chorar. Você faz isso por causa disso? Por que você disciplina seu filho? Você disciplina seu filho
Porque você quer que ele seja alguém de bem. Você quer o bem dele, você quer que ele aprenda. Você não quer que ele seja influenciado pelos maus comportamentos, pelas péssimas companhias. Você quer o melhor para o seu filho, então dói em você, dói nele, mas dói mais em você, porque você sabe que é necessário. Filhos sem correção, como se ensina hoje a educação, a psicologia e tanto mais, são meninos sem freios, que às vezes vão ter que apanhar da polícia porque nunca apanharam dentro de casa. Mas voltando ao tema, Deus estava fazendo isso por amor do seu povo. Mas Jeremias não sabe, está pregando, o tempo está passando, as dificuldades estão aumentando, as nações começam a chegar e o povo não se arrepende. E o que acontece? Exatamente aquilo que Deus falou, porque nunca duvide do que Deus falar. Quer seja bom ou pareça mal, se Deus disse, vai acontecer. E aí veio a nação, subjugou e levou o povo de Deus cativo. E aí eu imagino a cena agora de Jeremias preso numa praça, engaiolado numa praça, numa jaula, numa prisão pública, visível, porque as pessoas passavam, ironizavam, escarneciam e tal, e está ele lá preso e vendo acontecer o que ele profetizou que aconteceria, porque Deus disse que aconteceria. E agora eu vejo duas grandes frustrações no coração de Jeremias. Primeiro, aquele sentimento, eu já passei por isso, aquele sentimento que, poxa, eu acho que eu não fiz o suficiente, eu acho que a culpa foi minha, eu fiz o que eu pude, mas não deu certo. Eu acho que havia um sentimento de frustração de Jeremias, porque o povo não se arrependeu, e ele era o profeta que estava falando a verdade da palavra de Deus. Então, eu acho que esse era um sentimento que corroía. A gente às vezes se culpa, como se a gente ainda pudesse fazer alguma coisa, como se o milagre dependesse da gente. Deus não manda a gente mudar a vida das pessoas, Ele manda que a gente seja obediente e faça a nossa parte. Quem converte, quem transforma, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso fazer o papel do Espírito Santo de Deus, mas é normal que eu, como pregador, ou Jeremias como profeta, se sentisse um pouco culpado e responsável por isso. A gente se sente. Mas certamente que aquilo que mais desolava o coração de Jeremias é: acabou o meu povo, acabou a minha nação. As pessoas que ele amava, que ele conhecia, talvez seus próprios familiares, sendo levados escravos, cativos, porque não ouviram a palavra do Senhor. E agora? Jeremias não sabe o que vai acontecer. Deus não lhe revelou que Deus iria restaurar o povo. Deus revelou dizendo: se não se arrependerem, vou descer a mão. E agora a mão estava descendo. Sabe o que é você se ver numa situação que você não vê mais saída? Não vê mais solução? Talvez os principais medos do coração de Jeremias foi: agora acabou, a nação de Israel acabou, não tem mais jeito. Porque quem invadiu foram os babilônicos. E os babilônicos eram perversos. Matavam os homens na frente das mulheres, mas antes de matá-los, estrupavam suas mulheres na frente dos homens. Perverso. Quando Deus manda Jonas ir pregar a Nínive, que eram descendentes dos babilônios, Nínive disse: não vou, vai tudo queimar no mármore do inferno. Pô, eu não vou. Havia ali um ódio, um ranço, uma raiva de toda a maldade e perversidade que os babilônicos fizeram com o povo de Israel. Só que Deus queria que Jonas fosse, Deus vai tratar com Jonas, e é incrível como Deus às vezes nos manda fazer coisas que vão ser bênção para a nossa vida, mas a gente não entende, é difícil. Foi difícil para Jonas ir pregar para os ninivitas. Imagine a desolação. Então, Jeremias senta na sua jaula, vendo tudo acontecer, e começa a transmitir. Todo o capítulo 3 é a declaração de uma alma ferida, de uma alma perdida, de uma alma sem esperança. Ele fala coisas assim profundas. Você deve ler o capítulo 3 e cuidado para não querer morrer depois. Mas no final do capítulo 3, no meio do capítulo 3 para o final, ele vai fazer essa declaração. Mas apesar de tudo que eu estou sentindo, de tudo que eu estou vendo, de tudo que está passando pela minha mente, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como é que você olha para uma situação tão trágica, tão difícil, tão paradoxal, tão contrária,
e você consegue ter esperança. Eu não sei quantos de vocês são viciados quanto eu em assistir retrospectiva. Eu sou viciado. Todo ano eu assisto todas as retrospectivas para ver qual foi o que o canal não disse. E diz, a Globo não disse, a SBT falou. Eita, a Record falou e a SBT não falou. É um negócio meio... E aí eu fico assim, estarrecido, porque as coisas vão acontecendo na contra-gota. E quando você volta tudo junto, você diz assim, misericórdia. Como é que a gente sobreviveu esse ano? Quantas coisas horríveis aconteceram. E aí, nessas pesquisas, eu achei algumas coisas interessantes. Por exemplo, todas as retrospectivas em comum mostraram o aumento, por exemplo, em terremotos. Eles relataram isso. E é interessante o site, esse site que é científico, mostrando que, de fato, os últimos 20 anos superaram em 20 vezes todos os registros históricos, em magnitude, em frequência, em duração, em geografia. Nesses últimos 20 anos tiveram terremotos muito mais poderosos, muito mais desastrosos, com muito mais frequências, e em lugares que nunca tinham tido. Eu, inclusive, vi um site do G1 que dizia que no Brasil, só no Brasil, esse ano, foram 108 terremotos. No Brasil. Parece que essas coisas estão tão distantes. Você olha para isso assim, não estou vendo isso aqui perto de mim, mas isso está acontecendo, perto de muita gente. As retrospectivas falaram que também houve um aumento de guerras. E é interessante esse site do Veja, que mostra o quanto de fato isso aumentou exponencialmente no mundo nos últimos 3 anos. Os últimos 20 anos, irmãos, superaram os 400 anos de história do século XX, das guerras que tiveram. E só atualmente hoje já acontecem 38 guerras, civis ou internacionais. Para se tornar uma guerra mundial, basta que Estados Unidos ou China entrem. Porque se um entrar de um lado, o outro entra do outro. Como eles estão só financiando e dando arma e tal, ainda é guerras internacionais, entre uma nação e outra, entre duas contra uma e assim vai. Mas que coisa absurda tem acontecido. As retrospectivas, irmãos, falaram sobre o aumento das doenças. E como elas aumentaram. E como elas aumentaram. As pandemias. Olha, para você ter ideia, segundo a OMS, até a década de 80, tinham surgido 45 doenças novas e uma pandemia, que foi no século passado, catalogada. Nos últimos 10 anos, a OMS identificou mais de 1.100 epidemias, não eram nem mais doenças, já eram epidemias, e mais uma pandemia recente, a pandemia do Covid-19. E os cientistas, médicos, infectologistas, estima que nesta velocidade e nessa proporção, nos próximos 10 anos, nós temos muitas chances de passar por uma outra pandemia. Quase que essa doença do macaco vira. Ela atingiu uma região, mas ela não se tornou porque o seu poder viral não era muito grande. Mas quase. A gente viu um ensaio tão perto de uma nova pandemia. E o que falar dos problemas climáticos? Os problemas climáticos têm afetado todo mundo. Eu gostei dessa matéria do G1, porque o jornalista diz assim, o mundo está parecendo um ônibus de passageiros lotado, cujo motorista está desmaiando. Está perdendo o controle. Ele está tentando ter o controle, mas está desmaiando. É o mundo hoje. A gente vê enchente onde era seco. E a gente vê hoje seca onde chovia. É um negócio louco. Você olha para o futuro e você começa a ficar preocupado. Como é que as coisas estão andando? Olha, para onde você olhar, o caos está estabelecido. Se você pensar, por exemplo, no momento da violência, a violência é gritante, diz os jornais. Se você olhar para os divórcios, misericórdia, eles batem recorde anualmente. Hoje, especialmente quando você faz uma matemática, uma estatística a nível global, a cada 5 novos casamentos, um se separa, um vai acabar em divórcio. Se você falar na taxa de suicídio, aumento.
depressão e tantas outras coisas. O caos está espalhado. Às vezes eu me sento como Jeremias. Olho o cenário e não vejo esperança. Não vejo melhorias. É de se ficar preocupado quando essas coisas vão chegar à nossa porta. Porque parece que o nosso conforto, essa coisa meio anestesiada, é porque isso parece estar muito longe da gente, mas está mais perto do que a gente imagina. Uma coisa que acontece a não sei quantos mil quilômetros, daqui a pouco chega aqui e afeta todo mundo. Imagina a situação de Jeremias, em olhar aquele caos e não ver melhoria. Não tem ONG, não tem governo, não tem política, não tem ninguém que mude isso. Todos os anos a gente vê as pessoas sendo eleitas, prometendo que vão melhorar, e as coisas continuam piorando. E entre as ONGs que recebem milhões e milhões e milhões, e as coisas continuam piorando. Tudo continua piorando, porque é profético, é escatológico, é o cenário do fim. Aí você olha e diz, dá para ter esperança? Essa era a pergunta de Jeremias, dá para ter esperança, Deus? Eu preguei, teu povo não ouviu, essa nação veio, meu povo agora está escravizado, dá para ter esperança, Deus? Dá para ter esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas eu quero dizer para você que a esperança que surgiu na mente de Jeremias não foi naquele momento sentado, naquela praça engaiolado. A esperança não surgiu dali, não foi um raio, mas foi toda uma base, foi todo um histórico, foi todo o conhecimento que Jeremias tinha a respeito de Deus e da sua palavra, que lhe trouxe a esperança. Por isso que ele teve que trazer a memória, ele teve que se lembrar de tudo que ele já havia aprendido e havia visto e havia vivido com Deus. Eu quero dizer para você que a maioria dos nossos desesperos, dos nossos pânicos, se dão quando a gente esquece o óbvio, quando a gente esquece o que a gente sabe. A gente começa a duvidar quando a gente sabe que não tem por que duvidar. A gente começa a ter medo quando a gente sabe que não precisa ter medo. Quando a gente esquece princípios eternos que a palavra de Deus nos ensina, se a gente esquece isso, o medo toma conta. A gente surta, a gente se desespera. A gente precisa trazer de novo a mente ao equilíbrio e dizer assim, o que é que eu sei que garante que eu tenho esperança? Foi o que ele fez. E eu quero compartilhar com você, muito provavelmente, o que Jeremias trouxe à sua memória. Em primeiro lugar, queridos, o que é que nós devemos trazer à nossa memória? O chamado de Deus para a sua vida. Você precisa trazer à sua memória o chamado de Deus para a sua vida. Olha o que é que diz lá Jeremias, o próprio Jeremias no capítulo 1, verso 4 e 5. Leia comigo. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias, eu criei você. Eu dei a vida a você. Você é um projeto meu. Quando o medo, quando o desespero começar a querer bater a porta do seu coração, lembre-se que você não foi um acidente, você não foi uma coincidência, você não foi o acaso, você foi uma providência, você foi planejado. Deus decidiu trazer você à vida. Isso faz todo sentido àqueles que já conhecem o Evangelho. Você tem dono. Você tem alguém que cuida de você, que anda com você, que determinou a sua existência e o fim dela. Sua vida está nas mãos do Senhor. Com certeza, naquele momento de desespero e de angústia, Jeremias precisou trazer esta verdade ao seu coração, o chamado de Deus para a minha vida. Eu só estou passando por isso porque Deus me colocou no mundo. Eu já podia ter morrido há muito tempo. Mas Deus tem um propósito com a minha vida. Deus, quando decidiu me criar, é porque Ele tinha um propósito, um sonho para mim. Eu posso não estar vivendo Ele hoje, por causa das minhas escolhas, por causa do meu distanciamento com o Evangelho, pela minha falta de compromisso. Pode ser que seja por minha causa que eu não esteja vivendo, mas Deus, quando decidiu me criar, é porque Ele tinha um propósito para a minha vida. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, Deus só lhe criou porque tinha um propósito para a sua vida.
Não perca tempo, viu? Descubra logo ele, porque você está perdendo tempo. Segunda coisa que nós precisamos trazer à memória, irmãos, Jeremias também disse isso, a proteção de Deus para a sua vida. Olha o que ele vai dizer no verso 19, vamos juntos? E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. É promessa de Deus. Essa promessa de livrar, irmãos, não significa que Ele não vai permitir que você passe por momentos de dificuldade, por momentos de tensão, por momentos de instabilidade, por momentos de insegurança. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que Ele fala é de livrar. Ele fala da consequência final. Ele diz, a última palavra quem dá sou eu. Você pode passar 10 anos da sua vida sofrendo, mas tem um limite, tem um fim. Eu estabeleci esse fim. A proteção de Deus. A última palavra é dEle. É incrível como Deus dá sonho a José, e José passa 14 anos escravo no Egito, sofrendo, apanhando, sendo injustiçado, sendo perseguido. Mas quando chegou a hora de se cumprir, se cumpriu. De escravo, ele virou vice-faraó. A sua situação, o momento que você passa, não muda em nada, não complica em nada e não facilita em nada. Você precisa entender que há a proteção de Deus para a sua vida. A terceira coisa que certamente Jeremias trouxe à sua memória naquele momento de desolação, a bondade de Deus. Que é um outro aspecto. Proteção é uma coisa, bondade é outra. Deus chama, e a quem Deus chama, Deus protege. E a quem Deus protege, Ele cuida, porque a sua bondade nos envolve. Olha o que é que diz no capítulo 29, verso 11, o próprio Jeremias dizendo, vamos lá juntos? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins. Se você olha o momento, se você olha a circunstância, você não vai conseguir enxergar com os olhos de Deus. Gosto muito da ilustração do reverendo Hernandes Dias Lopes, que fala de uma mãe que estava com o seu tear, com sua moldura, fazendo bordado, e a sua criança, seu filho sentado aos seus pés, brincando com um carrinho, e ela lá, aquela tarde toda, preparando o seu bordado, e de vez em quando o menino olhava e achava horrível aquele negócio. E via pontas soltas e cores desconectas, e ele olhava e ria, e continuava a brincar, e a mãe só observando, e continuava produzindo o seu bordado, e daqui a pouco o menino de novo olhava, até um momento que o pensamento falou mais alto, ele disse, que coisa feia. Oi, menino? Oi? Não, mãe, está muito feio, mãe. E a mãe com um sorriso no lábio, a sua paciência, colocou o tear do lado, pegou o menino, tirou do chão, botou no seu colo, trouxe de volta para o tear e disse, filho, dê uma olhadinha direitinho, está feio. E parecia outra coisa. Parecia que a mãe tinha trocado aquele bordado. Mãe, está lindo demais. Aqui não tem ponta solta, aqui as cores fazem sentido. Agora eu estou entendendo o desenho. A mãe trocou? A mãe trocou o bordado? O bordado era o mesmo. O que é que mudou? Mudou a perspectiva do menino. Porque quando ele olhava de baixo, ele olhava o verso, o avesso. Mas quando ele olhou de cima, na perspectiva de Deus, aí ele viu o que Deus estava fazendo. Olhando por trás, pelo avesso, não faz sentido, não tem conexão. Mas quando ele olha de cima, ele vê que tudo que Deus permite e faz em nossas vidas tem conexão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Não julgue e não baseie a sua fé pelo que os seus olhos veem. Você não enxerga nada, você não entende nada do que Deus está fazendo na sua vida. Mas na perspectiva de Deus, eu lhe garanto que o quadro é lindo. O que Ele está fazendo na sua vida é perfeito, porque há a bondade de Deus para a sua vida. Quem entendeu, diga amém. A quarta coisa que eu e você precisamos trazer à memória, irmãos, que certamente Jeremias trouxe naquele momento de desolação, naquela jaula, naquela praça pública, vendo toda aquela desgraça acontecer.
ele lembrou da proposta de relacionamento de Deus para a sua vida. Aquele que chama é aquele que protege é aquele que cuida, e aquele que cuida quer que a gente ande perto, quer que a gente tenha relacionamento com ele. Olha o que é que diz Jeremias no capítulo 33, verso 2 e 3, juntos. Assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso para o estabelecer, o Senhor é o seu nome, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame, fale comigo, esteja aos meus pés, eu vou revelar coisas a você, eu vou mostrar coisas a você, eu vou permitir que você experimente coisas que você sozinho nunca vai conseguir, mas se andar comigo, vai vivenciar. Isso é intimidade. Deus não mostra nada à distância, Ele mostra perto, Ele quer andar conosco. Há uma proposta de relacionamento de Deus para as nossas vidas. Mas será que trazer isso à memória pode de fato nos trazer alguma esperança? Será que essas convicções que próprio Jeremias declarou no seu livro, elas valem a pena serem creditadas? Vale a pena você sair daqui acreditando no Deus que lhe chama, no Deus que lhe protege, no Deus que é bondoso com você e no Deus que quer ter um relacionamento com você, tanto no momento de dificuldade quanto nos momentos bons, em todos os momentos da sua vida? Lógico que vale a pena. O que é que fortalece então a confiança de Jeremias, irmãos? O que fortalece a confiança de Jeremias, em primeiro lugar, é a misericórdia do Senhor. Ele dirá lá em Lamentações 3:22. Vamos lá juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por que você pode confiar em Deus? Pergunte à pessoa que está ao seu lado. Por que você pode confiar em Deus? Por causa da sua misericórdia. Ela não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Ela está onde você enxerga e está onde você não enxerga. Ela vem sobre a sua vida quando você pede e ela vem na sua vida quando você não pede. Ela vem quando você faz por merecer e ela vem quando você não faz por merecer, porque a misericórdia dele é quem cuida de nós. Será que Jeremias podia confiar em todos esses princípios, essas memórias que ele traz? Com certeza. O que é que fortalece essa confiança de Jeremias? Em segundo lugar, a bondade do Senhor. É isso que ele vai dizer no verso 23. Grande é a tua fidelidade. Grande. O que é uma coisa grande? Hebraico. Significa não tem comparação. Não tem comparação. É interessante que quando o engenheiro elétrico estava acompanhando os serviços e mandou a gente comprar toda a fiação antes de colocar o forro, ele dizia, tem que ser fiação tal, tal e tal. Porque essa fiação tal e tal e tal, ele dizia lá, a bitola do fio, é o que vai aguentar quando botar os ar-condicionados e não sei o que, não sei o que. Se botar menos do que isso, vai dar errado. E aí ele disse exatamente qual era a bitola para a quantidade de ar-condicionados. Então não dá para botar com essa instalação 7, 8, 9, tem que botar somente 1, 2, 3, 4, 5. Porque toda a fiação, toda a carga foi planejada para isso. Então você tem algo que está dentro de um controle. Você tem uma força para uma necessidade. Quando Jeremias está dizendo, grande é a tua fidelidade, é que não é uma força para uma necessidade. A força de Deus é muito mais do que a bitola desses fios. A força de Deus transcende qualquer dificuldade. Não existe nenhum problema, nenhuma dificuldade que o nosso Deus não possa resolver. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Os homens brigam pelos reinados, pelos impérios. A Bíblia diz, é Deus quem põe e depõe reis e presidentes. O poder de Deus é ilimitado. Grande é a sua fidelidade. Ele pode cumprir o que Ele promete, porque Ele é Deus. O que é que fortalece a confiança, irmãos, de Jeremias? Em terceiro lugar,
A bondade de Deus. A bondade de Deus que ela chega na medida que a gente precisa, na hora que a gente precisa. Lamentações capítulo 3, verso 25, ele diz, juntos, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Talvez muitos não estejamos vivendo a bondade, porque não estamos buscando. Mas a promessa, o que fortalece a confiança de Jeremias, é que ninguém que busca fica sem resposta. Ninguém que busca fica sem fortalecimento. Ninguém que busca fica sem a intervenção, sem a ação do Senhor. O Senhor muitas vezes espera, meu irmão, que eu e você o busquemos insistentemente, da maneira certa, para que Ele possa agir. Pedagógico, é para ensinar para a gente que a gente precisa buscar ao Senhor. O que é que fortalece a confiança de Jeremias? A compaixão do Senhor. Ele dirá isso no verso 32. Pois ainda, juntos, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Compaixão é se colocar no lugar de, é sentir a sua dor. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o quanto está doendo, Ele sabe o medo, Ele sabe a instabilidade, o desconforto, Ele sabe os seus gemidos, os seus pensamentos, os seus pesadelos, Ele sabe. Mas é você que precisa saber que Ele sabe. E que ainda que Ele entristeça, ainda que Ele permita certas situações, Ele usará de compaixão. Ele usará de compaixão. A compaixão não te impede de passar por momentos de tristeza, mas Ele usará de sua compaixão. Portanto, mesmo Jeremias olhando para uma situação totalmente adversa, totalmente complicada, sua nação sendo levada escrava, ele entendia que Deus, o mesmo Deus que disciplinou, avisou, não queria que acontecesse, mas permitiu que acontecesse, esse Deus usaria de compaixão. É um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus fiel e é um Deus cheio de compaixão. O seu Deus, aquele que cuida de você, mesmo quando você não enxerga o seu cuidado, é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus cheio de compaixão, é um Deus fiel. Eu quero terminar fazendo um desafio para você, um pacto com você. A nossa oração, esse final de ano, não deve se importar com as circunstâncias. Não importa como esse ano está terminando. Não importa os problemas que você já enxerga no início desse novo ano. Não importa os limites financeiros, não importa as dificuldades de saúde, não importa essas instabilidades familiares, não importa nem as previsões mais absurdas que nós vimos no início do que vai vir pela frente. Não importa. Não importa o que tem assustado você até hoje. Isso não pode importar mais. Você tem um Deus misericordioso, bondoso, fiel, que protege você, que é cheio de compaixão. Traga a memória. Eu quero desafiar você a terminar esse ano com esta oração. Eu trago ao meu coração e à minha mente o que me pode dar esperança. Eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, eu não estou solto ao acaso. Não existe azar, não existe sorte na vida do cristão, existe Deus. Um Deus que é fiel, um Deus que é bondoso, um Deus que é misericordioso, um Deus que é cheio de compaixão. É essa oração que eu quero que você faça. Vamos fazer? Feche os seus olhos. Não importa o que vem pela frente, não importa os próximos dias, não importa as dificuldades, não importa. Diga, eu trago ao meu coração e à minha mente o que me dá esperança. Se tudo estiver fora do meu controle,
jamais estará fora do controle de Deus. Mesmo que eu não entenda muitas coisas que eu esteja passando, meu Deus está no controle. Mesmo que eu não veja forças e condições para dar a volta por cima, meu Deus me enche de esperança. Eu posso ter esperança no meu Deus. Jeremias parou de lamentar e renovou a esperança no seu coração.